Hoje nós vamos falar, a palavra que nós vamos falar hoje está no livro de Números. Começa no capítulo 23, passa pelo capítulo 27 e termina no capítulo 36, né? Eu vou contextualizar vocês. Hoje nós vamos falar sobre as filhas de Zelofeade, né? As filhas de Zelofeade. Essas mulheres, elas foram as primeiras que criaram a jurisprudência, né? Quem entende lei sabe, né? Foram as primeiras mulheres que criaram a jurisprudência. Vocês vão entender já já. O povo, vou contextualizar vocês, o povo estava saindo já do deserto. A primeira geração morreu no deserto porque foram rebeldes contra o Senhor, se levantaram contra o líder que Deus estabeleceu. Queridas, como a gente aprende com a palavra de Deus, né? Como a gente aprende no livro, nas escrituras, o Pentateuco, que relata a caminhada, que vem desde o Gênesis e vai caminhando o povo, né? Pela terra prometida, pelo deserto até ao entrar na terra prometida. Como nós aprendemos? Hoje nós vivemos um grande deserto. Nós estamos na terra que é um grande deserto. Nós que temos Jesus, até nós nos encontrarmos com Ele, nós estamos caminhando por um deserto. E deserto é lugar de milagre, deserto é lugar de bênção, deserto é lugar de provisão do Senhor. Para aqueles que estão com o Senhor, é lugar de provisão, é lugar de milagres. Mas é lugar também de prova, né? O Senhor fala que nos leva para o deserto. Lá em Deuteronômio ele diz que levou o povo para o deserto para provar o que estava no coração do povo. E assim ele faz conosco também. Muitas vezes ele tira coisas da nossa vida que nos tira do nosso conforto, nos tira da nossa segurança, nos tira aquelas coisas que nós mais gostamos. E nós passamos por um deserto. Para quê? Porque Deus quer provar o nosso coração. Ele quer, além de provar, Ele quer fazer com que nós cresçamos. E a única maneira, minha amada, da gente crescer é passando por prova, não tem outra, né? Nenhuma criança cresce tranquilinha, né? Ela toma os seus tombinhos para aprender a andar, vai ter que aprender a comer sozinha, vai ter que aprender a se desligar da mãe, do pai. A nossa caminhada cristã é a mesma coisa. Então aquele povo, eles estavam já na porta da terra prometida, já estavam ali, saindo já do deserto, entrando na promessa. E Moisés, né, nesse último, no final aqui, né, da caminhada, ele começa a distribuir, ele fala das terras, ele começa a distribuir a herança, né? Já começa a falar da herança, de cada tribo, que cada uma ia herdar e tal. E aí, acontece que tinha um homem chamado Zelofeade. Ele era da tribo de Manassés. E este homem, o Zelofeade, que nome lindo, não, querido? Você que vai ter um filho. Coloque o nome de Zelofeade, olha que lindo. A minha mãe falava, quando eu era criança, né? Ela falava, quando você casar, teus filhos têm que ter um nome da Bíblia, né? Você tem que dar o nome da Bíblia para os meninos. E eu vivia brincando com ela, falava, tá bom, mãe, vou dar o nome do meu filho de Nabucodonosor. Eu não sabia o que eu tava falando, é óbvio, né? Mas era um nome tão feio que eu falava, Nabucodonosor, né? Já pensou, Nabuquinho, vem cá. E ela, meu Deus, misericórdia. Hoje que eu estudei, vi quem era Nabucodonosor, misericórdia. Mas tem cada nome aqui na Bíblia, né? Bom, enfim, vamos lá. Este homem era da tribo de Manassés. Ele não teve filhos, homens, ele só teve filhas. Ele teve 5 filhas mulheres. E a Bíblia conta, né, que... Eu vou ler um pedaço com vocês, porque é muito comprido, eu vou ler alguns trechos com vocês, né? Números começa no 26:33. Aqui no 26:33 conta quem são as filhas, né? Eu vou falando os textos, queridos, porque eu sei que tem muitas aí que anotam, gostam de estudar a palavra de Deus, né? E no Números 27 diz assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes delas. Vocês estão assistindo aí em Gênesis, né? Já está passando a história de José. Meu Deus, que coisa linda, né? E José teve 2 filhos e logo mais nós já falamos, né? Nos estudos, que é o Efraim e o Manassés. E o Zelofeade, ele é descendente de José, né? Da tribo de Manassés, porque José
o nome dele não consta nas tribos, mas os filhos, Efraim e Manassés, porque ele teve a porção dobrada. Amém, queridos? Amém. José, por ter sido fiel ao Senhor, ele era o penúltimo dos filhos, mas ele teve a bênção da primogenitura. Ele teve a porção dobrada pelo seu posicionamento de fidelidade ao Senhor. Quanta coisa a gente aprende, né, na palavra. Então, chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer e tal de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes delas: Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filho, então a sua herança dareis aos seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. E se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança ao seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém, queridas? E no capítulo 36, diz que essas moças, elas, para ter a herança, porque a família, né, de Manassés chegou até Moisés e falou assim: mas elas são solteiras, elas são meninas ainda, né? Eu tô resumindo para não ler o texto inteiro. Elas ainda são moças, elas vão se casar. E se elas casarem com alguém da outra tribo? Aí Moisés disse o seguinte, falou: então, para que não aconteça, ele foi consultar o Senhor e o Senhor disse a Moisés: elas podem escolher dentre as tribos. Olha outra lição que nós aprendemos. O Senhor nos deixa à vontade para escolher quem nós quisermos para nos casar. Ele falou: elas podem escolher quem elas quiserem, né? Contanto que seja da família de Manassés, né? Para que a herança não seja desequilibrada, porque a herança ela tinha que ser dividida igualmente para todos, né? Então vai aí, queridas, você quando você casa, quando você vai pedir para o Senhor um marido, aí solteiras, né? Você tem liberdade para se casar com quem você quiser, mas pense bem, porque a tua escolha vai determinar o teu futuro, né? Se você fizer a escolha errada, se você não olhar para a família do seu marido, não olhar a postura do seu marido, o ambiente que ele foi criado, se ele é um homem de Deus, estou falando para mulheres, mas os homens é a mesma coisa, né? Porque a mulher segura o marido na fé. Se a mulher não é de Deus, se a mulher não tem a mesma fé, a casa cai. Porque quando vem as tribulações, se a mulher não está firmada, a casa cai, né? Então, mulheres, quando vocês escolherem um marido, vocês têm que escolher, vocês têm que buscar no Senhor. Perguntar para ele: Senhor, esse aqui é aquele que vai ser um comigo, que vai me abençoar, esse aqui é aquele. E queridas, a gente tem que aprender a colocar todas as nossas decisões diante do Senhor, antes de tomarmos uma postura, antes de tomarmos uma decisão, né? Eu me casei, meu marido não era do Senhor, né? Então, penei muito, penei muito, né? Porque ele não era convertido. Ele cria em Deus, ele cria em Jesus, mas ele não era posicionado. Então eu penei bastante, né? A minha vida, eu tive muito sofrimento, passamos por falência, passamos por um monte de coisas, né? Separação, casamento. Por quê? Porque foi um casamento de jugo desigual, né? E eu acabei me desviando também por conta disso. Acabei me desviando da fé, né? Então, cuidado, quando você for casar, procure alguém que seja do Senhor, que tenha a mesma fé que você. Às vezes a pessoa pode ter até a mesma fé que você, mas os gênios não batem, né? Não combinam. Educação diferente.
Então, tudo isso tem que ser pesado numa balança na hora de você escolher o seu companheiro. Amém? Isso aqui foi só um parênteses, né? Então, Moisés deixou, Deus falou, elas podem casar com quem elas quiserem, com quanto que seja da tribo de Manassés, para a herança não ser distribuída desigualmente. E o que aconteceu? Elas obedeceram essa ordem e elas casaram com os seus tios, né, com seus primos, filhos dos seus tios. Então, querido, nós estamos falando aqui de 5 jovens, 5 moças virgens, 5 meninas, que elas seriam deserdadas, elas não teriam direito a nada, porque a lei era esta. A lei que foi dada a Moisés era que todo filho, né, que todo homem recebesse a herança e ela teria que ser dada igualmente. O que acontece? Como esse homem, o Zelofeade, ele não tinha filhas, essas meninas elas iam viver como? Elas iam ser abandonadas? Elas iam ser misturadas? O que seria delas? Elas não iam ter herança, né? E é interessante, minhas amadas, que a Bíblia fala que eram 5 filhas, né? Hoje nós vamos falar de coisas mais espirituais, amém? Né? Enquanto eu estava lendo esse texto, Deus começou a abrir minha mente, meu entendimento, porque essa história, se você for levar ao pé da letra, você vai entender que realmente o Senhor, ele protege a todos, ele ama as mulheres, e ele está protegendo as mulheres desde aqui, desde esse tempo, né? Porque quando Moisés se apresentou, Moisés ele teve uma atitude humilde diante daquele povo. Essas meninas, elas foram ousadas, né? Porque elas podiam ter se conformado com a situação delas. Elas podiam fazer, é a minha sina, né? É a meu karma, como dizem por aí, né? Karma que não é assim, né? É assim que Deus quis, então vamos viver aí, a Deus dará, né? Vamos ver se tem algum homem piedoso para casar com a gente, né? Para nos sustentar. Mas não, elas foram lutar pelo que era direito delas. Elas foram atrás da bênção delas, da herança delas. E interessante que elas não falaram que era... Elas não falaram assim, não, vamos pensar em nós, no nosso futuro. Elas usaram argumentos convincentes, né? Elas começaram, quando elas foram falar com Moisés, elas enfrentaram autoridades. Elas foram direto no chefe. Ela poderia ter passado por... ela teria que ter passado, porque Deus falou para Moisés, né? Para instituir 72 anciãos abaixo dele, que são os príncipes, né? Ela poderia ter ido até eles, mas não, ela foi direto na presença de todos, falou assim, olha, peraí, né? O meu pai vai ficar sem o nome dele, né? Tudo bem que meu pai não estava, ele morreu no deserto, mas ele morreu pelo seu próprio pecado, ele morreu porque ele morreu, ele não estava dentre aqueles rebeldes. Então não é justo a herança dele ser aniquilada. Eu quero a minha herança. Nós queremos a nossa herança. Então, a primeira coisa, essas meninas foram ousadas. Elas não se conformaram. Minha irmã, minha querida, Deus te dá essa opção. Não existe karma, não existe sina, existe a tua escolha. Existe aquilo que você escolhe para fazer. Existe a atitude que você toma diante das circunstâncias. E a palavra de Deus diz que nós não podemos nos conformar com este século. Não podemos conformar com as coisas erradas. Essas meninas, elas estavam falando do nome do pai delas. Que o nome do pai delas ele ia ser contado como aqueles que se rebelaram, né? Na rebelião de Coré, Datã, que a terra engoliu aquele povo, né? Não, ela falou assim, meu pai não morreu, ele não estava no meio dos rebeldes. Mas o meu pai morreu lá pelo pecado dele, né? A Bíblia não fala, também não nos interessa que pecado foi esse, né? Mas, amadas, essas meninas, elas foram unidas, as 5 se juntaram e foram falar. Amadas, quando você vai orar em concordância é muito melhor, amém? Elas podiam ter eleito uma só, né, para ir falar com o pai. Aqui para falar com Moisés. Moisés aqui simboliza a figura do próprio Deus. Essas moças, né, elas simbolizam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridas? Amém. Então, quando nós vamos, nós temos que trazer essa tipologia, porque quando nós vamos na presença do nosso Deus, se a gente vai sozinha lutar por uma causa, é mais difícil. Mas se nós vamos em unidade, se nós vamos juntas, né? O próprio Jesus falou, ele falou assim, que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, que tudo que nós orarmos em concordância, o Pai vai ligar.
Amém? Que onde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele estará no meio deles. Jesus está aqui nesta manhã, está conosco e vocês estão conectadas conosco. O Senhor Jesus está aqui nessa manhã. Amém, amadas? E você que vai assistir depois, que está assistindo depois, Jesus também está conosco porque nós estamos juntas. E quando nós estamos orando em concordância, a oração ela sobe mais rápido. Amém, queridas? É ligado no céu, Deus ouve, pode ser que Ele não responda hoje, amanhã, mas Ele vai responder. Quantas orações eu tive respondidas, né? Nós temos aqui a nossa caixinha de oração, que começou com um caderninho, né, de oração. Depois nós mudamos para a caixinha, porque o povo, em vez de escrever oração, ficava lendo os pedidos dos outros. Não, tem que ser uma coisa, né, mais pessoal. Era engraçado, era um grupo familiar. E aí o povo ia lá escrevendo e ficava lendo. Eu falava, meu Deus do céu. E quando eu percebi que o povo já estava lendo dos outros, não estava escrevendo nada, eu falei, não, peraí, vamos mudar esse negócio aqui. Porque não interessa para nós. O que interessa é para Deus. Deus está vendo. E quantas orações o Senhor respondeu nessa caixinha de oração, né? Quantas vidas foram salvas, quantas famílias foram alcançadas. Você na tua casa, você precisa ter uma companheira de oração. Você precisa ter alguém para orar com você. Você que é casado, o teu marido é o maior companheiro que tem de oração, né? Tem mulheres que falam, mas meu marido, né, a fé dele não é tanto quanto a minha, ele nem vai na igreja, mas querido, começa a chamar teu marido para orar. Deixa ele ver a tua fé. Deixa ele ver que você é uma mulher de fé, uma mulher de postura em Deus. Você vai constranger o teu marido com a tua oração. E na hora do problema, sabe quem que ele vai chamar? Você para orar. Vai falar, ora aí por mim, que a tua oração é poderosa. Você orou comigo, as coisas aconteceram. Tem mulheres que têm timidez, eu não vou orar porque ele vai ficar zombando da minha fé. Não, querido, nós temos que orar em alto e bom tom. Paulo e Silas, que estavam na prisão, eles foram soltos porque à meia-noite eles cantaram em alta voz louvores a Deus. Eles não se esconderam. Não esconda a tua fé, minha irmã. Ore mesmo. Então elas foram unidas, elas foram juntas falar com Moisés. E elas começaram dizendo, né, que por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Olha a ousadia das meninas, nós também queremos a nossa parte, né? Moisés falou, ele não tinha resposta para aquilo. Ele falou, é mesmo, né? E foi consultar Deus e Deus falou, é justo o que elas pediram. É justo, ou seja, o Senhor se agrada, porque nós somos criação do Senhor, nós somos filhas do Senhor. Ele nos fez com amor, Ele nos fez para andarmos ao lado dos homens, não para sermos pisadas por eles. Essa coisa de que mulher não pode ter herança, que mulher não pode ter voz, isso é coisa dos homens. Deus não instituiu nada disso, né? Então, elas foram ousadas, nós queremos a nossa herança, elas foram lutar pela herança delas. E que coisa linda, né? Como o Senhor, Ele transforma, né? Ele muda toda a nossa história por causa de um pedido, por causa de uma postura. Agora nós vamos no lado espiritual. Eram 5 mulheres. E o segredo para elas receberem a bênção delas, para elas serem as primeiras a gerarem uma jurisprudência, né? Porque não existia. O que é uma jurisprudência? Né? Uma jurisprudência é quando existe uma lei, essa lei é mudada e ela é repetida para as próximas, é uma decisão tomada que ela vira lei. Então, se o juiz tomou uma decisão, aquela decisão dele vira uma lei para as próximas. Então, virou uma jurisprudência, né? É uma nova decisão em cima da antiga, enfim. Então essas mistérios, as 5 também, né? Então, olha só, queridas, quando o Senhor, aconteceu alguma coisa aqui, que isso sempre acontece, né? Que bênção, glória a Deus, não tá aqui. Então, eles mudaram a lei de Israel para darem benefício para as mulheres não tinham, né? Então, amadas, muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida, por tempestades mesmo. Você imagina a situação dessas meninas, de repente ficarem largadas, a Deus dará, né? Como dizem por aí, né? Ainda bem que elas estavam a Deus dará, né? Porque Deus tomou conta delas. Amém, queridas? Então, muitas vezes a gente passa por situações assim. E esse texto vai nos ensinar o caminho para termos nossas orações respondidas.
Quando eu comecei a ler esse texto, o Senhor começou a falar comigo sobre as nossas orações respondidas. Porque às vezes a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Às vezes a gente não alcança promessas do Senhor por causa da nossa postura. Amém, queridas? O nosso posicionamento não é o correto, não é aquele que Deus espera de nós. Então, nós vamos falar sobre estas mulheres e vamos falar também sobre as nossas orações respondidas. E o segredo está no nome de cada uma delas. Que é interessante, né? A Bíblia cita o nome delas. A Bíblia fala que foram 5, ela é bem específica. Então, quando a Bíblia cita nome, quando a Bíblia declara um número, a gente tem que ficar bem ligado. Você que gosta de estudar a Bíblia, quando você lê um texto, fique atenta aos números, fique atenta aos nomes, porque tem mensagem oculta aí que Deus quer passar para você, Deus quer te ensinar. Amém, amados? A palavra de Deus, ela se renova a cada dia nas nossas vidas. Toda vez que se você for, as que me conhecem há mais tempo, né? Toda vez que, as mensagens que eu dei lá atrás, há anos atrás, são completamente diferentes das que eu estou dando hoje. Por quê? Porque cada vez, a cada experiência que a gente tem com Deus, o Senhor vai renovando a palavra, o Senhor vai mostrando coisas novas. Então é maravilhoso, estudar a Bíblia é uma coisa tremenda, é uma coisa linda. Deus, ele se revela para nós na sua palavra. Então, queridas, o que é o número 5? O que representa o número 5 na Bíblia? A Bíblia tem a sua própria numerologia, né? Nós não cremos nessa numerologia que tem por aí, mas eu creio na numerologia bíblica. Quando Deus, ele fala de números, você preste muita atenção. Hoje nós vamos falar do número 5. O número 5 é o número da responsabilidade diante de Deus, né? Então, eu trouxe até aqui alguns exemplos para vocês, né? O número 5, por exemplo, no Novo Testamento, são 5. Em Efésios capítulo 4, fala de 5 ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são essas pessoas que carregam a responsabilidade da igreja do Senhor Jesus, né? A Bíblia também fala no Velho Testamento sobre as 5 virgens prudentes que estavam carregando as suas lâmpadas. Interessante que estas moças eram também moças virgens, que elas foram dadas em casamento, né? A Bíblia não fala o contrário, porque naquela época quem não era virgem era deixada de lado, não podia mais se casar, né? Então, olha só, 5 virgens prudentes, está lá em Mateus capítulo 25. A Bíblia fala também dos 5 pães que Jesus alimentou, 5 pães e 2 peixinhos, mas ele alimentou com 5 pães 5.000 homens, uma multidão, queridas. Então é o número da responsabilidade, a responsabilidade de alimentar. O Senhor Jesus, ele conta a parábola dos 5 talentos, que são dons que nós recebemos, que são talentos que nós recebemos para multiplicar para o Senhor. Então o número 5 é algo tremendo. O Senhor nos deu 5 dedos em cada mão, em cada pé. O que simboliza a nossa mão? A nossa mão são as nossas obras. A responsabilidade das nossas obras diante de Deus. O Senhor nos deu 5 sentidos no nosso corpo físico para nós nos comunicarmos. Para nós nos comunicarmos com o planeta Terra. Porque nós somos seres espirituais, que Deus deu um corpo, que tem uma alma, uma personalidade, né? Então, para nós nos comunicarmos com o planeta, nós temos os nossos 5 sentidos, que é a visão, o olfato, a audição, o tato, o paladar. Então, queridas, o número 5 é um número de responsabilidade. Então, nós temos que ter a responsabilidade. O que nós vamos fazer com esses 5 sentidos? Para onde nós estamos olhando? Diante de Deus, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pegando, para onde nossos pés estão nos levando, né? Que aromas que nós estamos sentindo, que não é o bom perfume de Cristo? Para quem nós estamos dando os nossos ouvidos, que não seja para a palavra do Senhor? Então, o número 5, amadas, tem outros exemplos, mas o número 5 é o número da responsabilidade. Essas mulheres, quando eu estava lendo sobre elas, o Senhor me fez lembrar das 5 virgens prudentes. Essas mulheres, além de prudentes, elas foram ousadas. O que significa, né? Como eu falei, são 5, né? 5 mulheres. E
essa é a tipologia. Elas foram o quê? Elas foram reclamar a herança do pai delas. Elas foram reclamar na liderança, com Moisés, a herança do pai. Quem é o nosso pai maior? É o nosso Deus. Ele é o nosso pai. Então essas moças, representando a igreja, representando eu e você, em unidade, elas foram requerir uma herança. O nosso pai tem uma herança para nós, minhas amadas. Nosso pai tem uma herança para nós. E a nossa maior herança é a vida eterna. É a vida eterna em Cristo Jesus. E essa herança também cabe nessa terra. Ele diz assim, se vocês quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então esta é a herança, comer e viver o melhor nessa terra. Mas tem uma condição, se vocês quiserem e se vocês o ouvirem. Ouvir implica em obedecer. Amém, amados? Amém. Às vezes a gente lê a palavra, né? Assim, né? Por cima. Eu vou comer o melhor dessa terra. Com Deus eu sempre vou comer o melhor dessa terra. Só que tem gente que não come o melhor dessa terra. Tem gente que não vive as promessas do Senhor. Que não vive as bênçãos que o Senhor tem. Por quê? Porque não obedece, não ouve a palavra. Este ouvir aqui, a tradução original é ouvir e obedecer, amados. Nós temos que ouvir e obedecer. Então, as mulheres simbolizam a noiva. Depois elas acabaram se casando, né? Elas acabaram, para manter a herança na família, para gerar herança para os seus descendentes, elas tiveram que se casar. Com quem que a noiva vai se casar? Com Jesus. A Bíblia fala que Jesus é o nosso noivo. Amém? Então a herança permanece se nós estivermos casadas com Jesus. O que é estar casada com Jesus? É ter uma aliança com Ele. É estar em unidade com Ele, é ter intimidade com Jesus, é buscá-lo. Você, quando se une a alguém, ao seu marido, à sua esposa, você tem uma aliança com essa pessoa. De ser fiel, quando você vai lá na frente, né, do pastor, você fala que você vai ser fiel até que a morte o separe. Então, isso é uma aliança. Você tem jurado fidelidade a Jesus Cristo? Mas só que eu tenho uma boa notícia para vocês. A morte não vai te separar de Jesus. Ele promete fidelidade a você por toda a eternidade. O selo da aliança de Jesus com você, minha irmã, foi que ele morreu na cruz. É o sangue dele derramado naquela cruz que te garante a vida eterna. Depois ele mandou um selo. Quando ele subiu ao Pai, ele mandou o selo maior, que é o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, ele é o selo da promessa. Você é marcada por essa promessa. Então, o que traz isso tudo para você? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, você tem uma promessa, não abra mão dessa promessa, minha irmã. A tua família é do Senhor. Amém. Amém. Amém? Você também tem uma outra promessa, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que você está passando vai cooperar para o seu bem. Seja para transformar o teu caráter, seja para te trazer um benefício financeiro, um benefício na tua saúde, né? Falando em saúde, né? Se você quer ter o benefício na tua saúde, você tem que se alimentar bem, não é verdade? Se você come bem, né? Eu vi uma vez um pregador dizendo que a nossa saúde é como um cartão de crédito, né? Você vai gastando na sua vida, você gasta com o que você quer. Só que um dia vai chegar a cobrança, a fatura vem. E às vezes a fatura vem bem alta. A fatura vem no hospital, né? A fatura vem com tratamentos, com muita... Por quê? Porque a gente não se cuidou, a gente não se alimentou bem. Quantas enfermidades hoje nós temos por causa de alimentação, queridas? Infelizmente, né? E na nossa vida espiritual também é a mesma coisa. Do que você está se alimentando? Se você se alimenta da palavra de Deus, você vai ser forte, robusta espiritualmente. E quando vier a má notícia, quando vier os problemas vierem, você vai estar forte para combatê-los. Fortes em Deus. A oração também é um treino para o teu espírito ser fortalecido. Então, amadas, cuidado com a sua alimentação, né? Então, nós vamos falar agora do significado do nome dessas mulheres. Então, 5 mulheres, responsabilidade diante de Deus, virgens, mulheres, a noiva de Cristo, com Jesus, ele nos prepara para isso.
Amém? O noivo, os maridos com que elas se casaram para terem direito à herança, né? Simbolizam o Senhor Jesus. Amém, amados? Então, olha só. Cada significado desses nomes nos revela as características de uma mulher vitoriosa em todas as áreas da sua vida. Olha que interessante, né? E também nos revela como devemos nos achegar a Deus. Você vai ver que uma coisa está ligada à outra. Pode pensar, mas como assim? Vai me revelar características de uma mulher vitoriosa e como eu devo me achegar a Deus? Você vai ver que tem uma coisa que tem a ver com a outra, sim. Vamos ver a primeira delas, o nome dela é Macla. Macla no original hebraico significa confiança, né? E eu acho interessante que o pai destas meninas, o Zelofeade, eu fico imaginando, né? E casou todo homem que ia ter um filho homem, ainda mais naqueles tempos, que era pra, né? Para eles terem descendência, bens, enfim. Primeira filha, né? Então ele olha para aquela menina, né? E ele chega e fala: não, tudo bem, você é uma menina, mas você vai ser uma menina confiante. Você vai ser uma menina que inspira confiança. Você não vai ser uma asinha, uma medrosinha, não. Você vai ser uma menina que tem confiança, não tem temor em você. E assim foi sucessivamente. Os nomes que esse pai deu para as filhas foram nomes proféticos. Ele nem sabia o que ele estava fazendo, mas foram nomes que mudaram a história do povo de Israel. Nessa área aí. Mudou a história das mulheres de Israel. Olha que interessante, né? Querida, quando você vai escolher um nome para os seus filhos, presta atenção nos nomes que você escolhe. Porque os nomes vão determinar aquilo que eles são. Às vezes a gente acha bonito, soa bonito um nome, né? E a gente vai chamar, sei lá, X. Porque eu achei bonitinho. Mas vai pesquisar a origem daquele nome. Não precisa ser um nome bíblico, mas tem que ter ser um nome que tenha uma origem de bênção. Né? Um nome que é uma pessoa abençoada, uma pessoa escolhida, uma pessoa guerreira, uma pessoa determinada, uma pessoa fiel. Cada nome tem uma marca. Você lembra de Jacó, né? O enganador, o usurpador? Todo mundo que chamava Jacó: ô enganador, vem cá. Ô usurpadorzinho, né? Aquele que gosta de tirar o lugar dos... Vem aqui, né? Então nós temos que pensar, por isso que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, por isso que Deus mudou alguns nomes, Abraão para Abraão, porque Abrão para Abraão, porque Deus colocou o nome dele em Abraão, né? Então, amadas, o nome da primeira significa confiança, né? E quando eu li essas mulheres, quando eu estava vendo o nome delas, né? Eu vou dar um resumo para vocês entenderem o que eu estou falando. A segunda filha é Noa, significa aquela que não se detém, que ninguém pode deter. O nome da terceira é Ogla, que nome, né? Parecia, não é Ogra, não, é Ogla. Significa aquela que não anda com os pés amarrados. A quarta filha, Milca, aquela que tem autoridade. E a quinta filha, Tirza, aquela que significa minha delícia, meu prazer, meu deleite. Uau! Quando a gente está lendo essas coisas, o que a gente lembra, né? Confiança, aquela que não se detém, aquela que não tem os seus pés amarrados, uma mulher confiante, trabalhadora. Você lembra do quê? Provérbios 31, queridas. A mulher de Provérbios 31. Então, cada uma delas, nós vamos falar sobre cada uma e o que ela nos faz lembrar. Por exemplo, Provérbios 31, versículo 11 diz, né? Eu estou falando isso para Macla. O coração do seu marido está nela confiado. Ou seja, o seu marido confia nela. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não faz mal todos os dias da sua vida. Uau! Você tem sido uma mulher de confiança? Você tem sido uma mulher que inspira confiança? O que você faz quando você está com o cartão de crédito do seu marido nas mãos? Né? Será que ele pode confiar em você? Né? Ô, Glória! Então, é uma mulher confiante, é uma mulher que tem confiança, ela não teme os dias maus. Como diz em Provérbios, ela está sempre ali pronta para
para fazer qualquer negócio. Seus filhos, diz Provérbios 31 que os seus filhos eles não passam frio, porque ela está sempre tecendo roupas. O Provérbios 31 diz que ela é a primeira que acorda e a última que vai dormir, e até de noite a sua lâmpada não apaga, porque ela está sempre arrumando comida e vestimenta para os seus filhos, para sua casa, sempre ligada e antenada em tudo que está acontecendo. É uma mulher moderna, mas ela não é uma mulher insubmissa. É uma mulher que honra o marido. Diz Provérbios 31 que o seu marido ele é respeitado em todos os lugares que ele vai, porque tem uma mulher que o veste bem, que cuida bem dele, que cuida da saúde do marido, da saúde dos filhos, que sempre vai atrás de tudo, faz negócios. É uma mulher que compra uma propriedade e vende, ou seja, é uma mulher moderna, mas é uma mulher que está submissa ao seu marido. O seu marido não se envergonha dela. E no final de Provérbios 31 diz que todos a louvam, né? O seu marido, os seus filhos, dizendo que que a beleza, ela é passageira e ela é vã, mas a mulher que tem meu Senhor, ela será louvada. O seu marido diz para ela que de todas, ela é a mais linda, é a mais bonita, é a mais maravilhosa, né? Porque ela é uma mulher virtuosa. O que é virtuosa? É uma mulher poderosa. Você quer ser uma mulher empoderada, que está na moda hoje, né? É essa mulher. Uma mulher que honra seu marido, honra sua casa, sua família. Então ela significa confiança. A Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor, Salmo 125, 11, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, se você confia em Deus, você vai ser uma mulher de confiança, você não será abalada. Pode vir os maus dias, pode vir os dias ruins, você não será abalada, porque você vai rir desses dias maus. Como diz Provérbios, ela se ri dos dias maus, porque ela já está toda preparada, né, para o inverno que vem, está preparada para a má notícia, porque ela sabe o Deus que ela crê. Amém, queridas? Amém. Ela é confiante, ela é uma mulher confiante, ela é uma mulher que se faz confiar também, confiável. Você tem sido confiável nos seus relacionamentos, nas suas amizades, na sua igreja que você congrega? Você é uma mulher digna de confiança? Você tem sido confiável no meio que você está, no seu trabalho, com o seu patrão, com os seus funcionários, né? Então, agora nós vamos aprender com ela, com Macla, como se achegar ao Pai, né? Em Hebreus 4,16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E Hebreus 10:35 diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Aqui o escritor de Hebreus diz que nós temos que nos achegar na presença de Deus confiadamente. Quando você chega confiadamente na presença de alguém, você está com uma vida limpa, íntegra. Você não tem o que temer. Amém, queridas? Você está com a tua vida em ordem. Então aqui diz que nós temos que nos achegar, quando nós vamos orar a Deus, a gente tem que chegar com confiança. Se você é uma mulher confiável, você pode se achegar a Deus com confiança. Você está entendendo a ligação? Amém, queridas? Se você é uma Macla, uma mulher que é confiável, você pode se chegar diante de Deus limpa, sem nenhuma acusação contra você. Você está confiante que a tua vida está em ordem. E você vai chegar ao trono da graça. E o Deus da graça vai te alcançar. Às vezes quando a gente está com a nossa vida em pecado, a nossa vida, você está lá gritando com o marido, xingando, batendo boca, depois você vai pedir para Deus que quer que Deus transforme o teu marido, ele jamais vai transformar o teu marido, porque você não foi uma boa esposa. Vou dar uma boa notícia para você, minha amada, quem vai transformar o teu marido é você. É o teu posicionamento. Quem vai transformar a tua filha, a tua nora, a tua cunhada, a tua vizinha, a tua sogra, a tua parente, aquela pessoa que você tanto olha, você transforma essa pessoa porque eu não aguento mais, ela vive no meu pé. Você que vai transformar ela, através de Jesus habitando em você. Amém? A gente vai e pede para Deus, Senhor, transforma fulano, transforma ciclano, eu não aguento mais. Mas você tá com a tua vida em ordem? Às vezes a gente ora por causas na justiça. A gente sempre ora aqui pelas causas na justiça, né?
Será que Deus pode bater o martelo a teu favor, minha irmã? Porque às vezes você mete uma ação em alguém aí, né? Sem ter razão e quer ganhar. Meu Deus! Por isso que quando nós oramos pela causa da justiça, nós oramos, Senhor, faça o que é justo. Ele é o Deus da justiça. E às vezes você não ganha porque você acha, às vezes a pessoa, ela pega o erro dela e transforma numa verdade e acha que aquilo tá certo e vive aquilo. E aí quando Deus fala não, ela fala, ai, Deus foi injusto comigo. Isso não devia acontecer. Por que, Senhor? Né? Então, nós temos que nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Você quer encontrar graça? Seja confiante, seja confiável. Entre na presença do Senhor com confiança, porque você é confiável. Deu para entender a ligação? Glória a Deus. A segunda, Noa, significa aquela que não se detém, que ninguém pode deter. Lá em Provérbios 31, 14 e 27 diz assim, como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Ela está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Oh, glória! Preguiça é o mal do século, né? Misericórdia. Eu estava lendo um artigo sobre o perigo da internet nos dias de hoje, né? Sim. E um dos sentimentos que a internet causa nas pessoas é inveja. Você acha que tá bombando lá, que o pessoal tá curtindo as suas coisas que você posta, que você tá todo mundo lutando por curtidas e tal, porque todo mundo quer aparecer, quer ganhar dinheiro em cima disso e tal. Mas você não se esqueça que na internet, para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, você é um produto. É verdade. Você é um produto. Né? Com certeza. Tanto é que tudo que você fala, que você tá falando aqui, quando você for ligar o teu celular, teu computador, você vai ver lá. Ai, queria tanto comprar uma calça nova, vai aparecer um monte de calça pra você. Porque eles estão lendo, eles estão escutando o que você fala. É verdade. E estão colocando aí, você é um produto. Quanto mais curtida você dá, mais você tá na internet, mais propaganda eles vão mandar pra você. E mais você vai ficar olhando a vida dos outros, e mais você vai querer vai desejar o que os outros têm, que você não tem. Isso chama-se o quê? Inveja. Ou você posta uma foto lá, e eu parei de postar, porque eu postava foto, daí já falava, Jesus amado, eu não vou postar. As pessoas, você, além de causar inveja, você recebe inveja dos outros, enfim. Né? É lógico que a gente tem uma rede de amigos, que os amigos curtem o que a gente faz, que bacana, babá, mas é muito perigoso. E outra coisa, o cara que criou a internet, que criou as redes sociais, ele diz que ele criou para gerar dependência nas pessoas. Para você ficar dependente daquilo. Presta atenção, se você tá o dia inteiro ali, se você não sai dali, né? Então a gente tem que aprender a dizer não. Então olha só, a mulher por que eu tô falando isso? Porque ela não come o pão da preguiça. Queridas, por que existem adultérios? Por que existe muito adultério? Porque é por causa de mulher que não faz nada. Fica em casa, vai passear, vai não sei o quê, não tá trabalhando, não tá produzindo. E fica à toa. Quer um exemplo bíblico? Davi que era um guerreiro, né? Um homem de guerra, um homem conquistador, um homem segundo o coração de Deus. Um dia lá, ele tava lá, acordou. Eita, nós, vou ficar aqui hoje, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na vizinhança, né? E lá tava o diabo com o pacote pronto pra ele, né? Uma mulherão lá tomando banho nua, né? Nossa, o homem ficou doido, ele tinha essa queda. Coincidência. Né? Foi lá e pegou a mulher e matou o marido dela, enfim, uma coisa horrível que Davi fez. Mas ele é segundo o coração de Deus, sim. Ele fez a besteira, mas depois ele se arrependeu. Né? E nunca mais fez. Exatamente. Então, queridas, por que Davi pecou? Por que Davi adulterou? Porque ele estava sem fazer nada. A preguiça, entendeu? Então a mulher, ela não se detém. Ela é como um navio mercante, ela de longe traz o pão. Ela não tem preguiça. Ela provê as coisas para sua casa, ela não come o pão da preguiça. Ela não fica sem fazer nada. Mulherada, em nome de Jesus, arruma alguma coisa para fazer. Amém? Arrume alguma coisa para fazer.
Se você tem a bênção de ter empregadas, de ter uma casa linda, maravilhosa e ter dinheiro, vai fazer alguma coisa, vai fazer obra social. Tantas pessoas precisam de ajuda, né? Vai fazer alguma coisa, não fique em casa sem fazer nada. Vai estudar a palavra de Deus, vai se alimentar, vai ajudar quem está precisando. Pega o seu telefone, liga para uma amiga que está passando por necessidade, que está mal, precisa de um conselho, uma palavra, um oi. Vai lá falar com ela, seja útil, minha irmã, seja útil. Quando eu me converti de verdade, a gente estava muito bem financeiramente. Então, o que eu fazia? Me aprofundei nos estudos, comecei a estudar a palavra e comecei a me enfiar dentro da igreja e comecei a ajudar. Ajudava no ministério infantil, ajudava fazendo as obras sociais, abri minha casa para pegar o evangelho, nunca fiquei parada. A pior coisa do mundo é você ficar sem fazer nada. Né? Eu estava conversando com uma pessoa outro dia, eu adoro maratonar no Netflix. Eu falo, misericórdia, tá sentada vendo filme, vendo coisas que não são reais. Desculpa quem gosta de Netflix, mas eu acho fim aquilo. Porque você fica vendo e o Netflix tá, cada coisa tão horrível. Só você vê sangue, morte. Nossa, misericórdia, aquelas séries, ficar preso em série. A única série que eu assisto é Gênesis, estou amando. Essa eu assisto, essa eu não largo. Mas misericórdia, ficar a tarde inteira maratonando no Netflix. O sangue de Jesus tem poder. Às vezes tá um sol maravilhoso e tá a pessoa lá com janela fechada, assistindo um monte de abobrinha. Misericórdia, vai andar na rua, vai curtir a natureza que Deus te deu, vai fazer alguma coisa que te dê saúde. Porque você fica lá deitada vendo Netflix, o que vai acontecer? O teu corpo vai reagir lá na frente, a conta vem, lembra do cartão de crédito? Então a Noa, ela não se detém, aquela que persevera na oração, ela não é morosa, parada, detida, interrompida, né? É uma mulher trabalhadora, que persevera no seu propósito em conhecer a Deus, é o que eu acabei de falar. É aquela mulher que crê até o fim, até que o plano de Deus seja cumprido em sua vida e sobre aqueles que o cercam. É uma mulher determinada e cheia de fé. Amém, queridas? Nós vamos falar mais pra frente da mulher sunamita, né? Que o Senhor, o profeta Eliseu curou o filho dela. Aliás, deu um filho para ela e depois o filho dela morreu nos seus braços, mas nada deteve aquela mulher. Ela falou, não, Deus me deu, ele vai ressuscitar, não quero nem saber. Né? Ela foi determinada. É uma mulher que luta pelas promessas, queridas. Você tem lutado pelas suas promessas? Eu luto todos os dias, não aceito ver minha família em derrota, a minha casa em derrota, não, nós nascemos para ser mais do que vencedores, e é isso, eu não aceito outra coisa na nossa vida. Então nós oramos, nós vamos atrás, e às vezes, querida, Deus quer levantar você. Eu sei que na minha casa, na minha família, o pessoal me olha ali como aquele esteio, ai de mim se eu balançar, né? Eu sou a coluna realmente. Né? Porque deu uma dor de barriga na família, mãe, né? Ora aí, mãe, né? É assim, querida, é para isso que Deus te chamou. Determinada, não aceite o contrário, nada pode te deter, minha querida. Você é uma mulher de Deus, você tem que ser uma mulher Noa, uma mulher determinada, que nada pode te segurar. Amém? Amém. Romanos, então como orar? Como ser essa mulher determinada na oração? Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Tá passando pela prova, dando glória a Deus, amém, queridas? Né? Então, sejam pacientes, tribulação vem para todo mundo, inclusive para nós. Espera no Senhor. Amém. E persevera na oração, que essa tribulação, essa leve e momentânea tribulação vai passar. 2 Crônicas 15:7. Sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Não desista no meio do caminho, querido. Tudo aquilo que você fez para o Senhor, que está fazendo, vai ser recompensado. A tua fé, a tua postura, a tua mudança de vida vai ser recompensada. Tiago 1:12, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1:13, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz o quê? Perseverança. Persevera, não para no caminho, não pare de lutar, não pare de crer. Não pare de caminhar,
Amém? Porque o Senhor tem promessa para a tua vida. Vai fundo, nada te detenha. Seja confiante e perseverante. A terceira, ogla, significa aquela que não anda com os pés amarrados. Uau! Não deixe nada te segurar, querido. Não deixe o passado, o pecado te segurar. Porque passado e pecado é aquilo que nos detém. Não nos deixa avançar. Olha só, versículo 14 e 15, né? Nós já lemos. Como navio marcante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir tarefas às servas. Examina uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Queridos, uma mulher não está amarrada com os cuidados desse mundo. Uma mulher de Deus, uma mulher de fé, uma mulher vitoriosa. Ela não fica amarrada. Ela está sempre andando em fé, ela não anda por vista. Porque a tua vista nas coisas desse mundo vão te amarrar. Então, ela, por não ser amarrada, ela se assemelha a esse navio mercante, né? Que sai de um lugar a outro trazendo mantimento. Então, ela não, nada detém essa mulher. Ela não fica amarrada com medo. Medo nos amarra, o medo nos paralisa. Ela não fica amarrada com... Ai, sempre a palavra me foge, meu Deus. Quando você não gosta de uma coisa, quando você... Ai, preconceito. Não fica amarrada com preconceito. Ela vai, faz aquilo que ela tem que fazer, né? Então, ela é uma mulher abnegada, desprendiosa. Ela não é presa a nada. Ela é uma mulher fiel a Deus. Tua vida não pode estar presa em pecado, querida. Às vezes a gente carrega pecadinho de estimação. É uma mentirinha, é um furtinho, é uma fofoquinha, né? Às vezes a nossa vida está presa. Ou é falar demais, é xingar, brigar, gritar. Me dá, senão eu vou fazer birra. Né? Isso tudo desagrada o coração de Deus e você pensa que você vai receber alguma coisa? Não, não é na birra, é na sabedoria. Aquelas meninas não foram fazer birra para Moisés. Elas não chegaram lá, eu quero a herança do meu pai, senão também não vou embora, vou ficar aqui, fazer greve de fome. Não, elas usaram argumentos. Amém, amadas? Não fique amarrada ao seu passado de mulher birrenta, de mulher mimada. Não fique amarrada ao seu passado de mulher crítica, muito vaidosa. O problema da vaidade não é o físico, é o interior. Né? Mulher orgulhosa, que não aceita ser afrontada, que está sempre justificando suas falhas. Isso tudo amarra os seus pés. Né? Os que se humilham serão exaltados. Né? O que você falou? Greve de sexo. Greve de sexo pro marido. Meu Deus. Isso aí amarra também a gente. Como eu falei a semana passada, né? A concorrência é grande lá fora. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim, irmãos, como você chegar ao Pai, né? Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquece do que fica para trás, você é uma nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que se fizeram novas. Tudo se fez novo na tua vida, querida. Você é uma nova criatura. Você não mente mais. Você não briga mais. Você não faz birra mais. Você não xinga mais. Amém, querida? Você é uma nova criatura. Você quer se achegar a Deus com confiança, né? Você quer se achegar a Deus confiante de que Ele vai te ouvir, esses passos tem que dar. Nada pode deter os seus pés, você tem que perseverar na oração. O pecado não pode te amarrar atrás. Vocês estão entendendo o significado? O segredo que há nessas 5 mulheres? E a Milca, a 4ª mulher, significa aquela que tem autoridade. O significado do nome dela é rainha, autoridade, ela tem autoridade. Eu quero dizer uma coisa para vocês, amadas. Autoridade você não impõe. Autoridade é conquistada. E ela é conquistada com muita humildade, com muita humilhação. É conquistada com amor, com dedicação. Tem pessoas que chegam nos lugares, já querem impor sua autoridade. Eu sou pastor, você me respeite.
né? Eu sou o chefe, não sei das quantas, e o Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso, né? Você não tá... Tem gente que não... Tem pastor, infelizmente, tem pastor que dá um testemunho péssimo, ainda chega lá falando que é pastor e quer ser bem tratado e não sei o quê. O sangue de Jesus tem poder. Primeira coisa, você entra no lugar, você não precisa ficar falando pros 4 cantos que você é pastor. Vai que você faz uma besteira lá. Você vai ser exposto, não é? Fica quietinho, deixa Deus te honrar pelo teu posicionamento. Então, a Milca, ela significa aquela que tem autoridade. Provérbios 31, 28 diz assim: levantam seus filhos e a chamam na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Já pensou teu marido falar isso pra você? Ui, né? Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Amém? Existe uma diferença entre ter autoridade e ser autoritária. A autoridade você conquista pela tua postura diante das circunstâncias. As pessoas têm que ver em você uma mulher de Deus pelos teus atos, pela tua oração, pela tua vida, pelo teu modo de falar, pelo teu modo de se portar, como uma mulher de Deus, uma mulher que não tem as circunstâncias, que não fica dando valor para diabo. Ah, o diabo fez, o diabo se levantou, e o diabo que vai para o quinto dos infernos, que é o lugar dele, né? Ai, tem que parar porque o diabo tá furioso. Tá furioso, deixa ele com a fúria dele lá. Ele levanta para cair, esse condenado. O diabo não pode tocar numa mulher que está consagrada ao Espírito Santo de Deus, que está consagrada ao Senhor, uma mulher cheia do Espírito Santo. O diabo não toca, ele não se levanta. E se ele se levanta é para cair. E a mulher vai mostrar que ela é confiante, vai falar: levantou o diabo, então aguardo o que Deus vai fazer com você, seu condenado. Né? É assim que a gente tem que falar com o diabo, e não ficar com medo dele. Amém, queridas? Amém. Então, Milca representa a mulher que tem autoridade sem ser insubmissa. Uma mulher respeitada pelo seu marido, pelos seus filhos, respeitada por onde ela vai. Amém? Então Jesus nos deu, agora como você chegar ao Pai com essa autoridade? Jesus já te deu autoridade no nome dele, né? Antes dele partir, ele reuniu os discípulos e falou para eles: olha, eu vos dou autoridade para pisar, lá em Lucas 10, 19, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Meu Deus, toma posse dessa autoridade, querido. Você tem autoridade sobre o inferno. Quando você vê que o diabo está se levantando, você fala: aqui não, Satanás, porque eu pertenço a Jesus Cristo. Eu fui lavada, eu fui comprada, eu fui remida pelo sangue de Jesus Cristo. Eu tenho uma aliança com Deus. Então o diabo, você não tem poder sobre a minha vida, não. Você vai bater em retirada em nome de Jesus. Em Hebreus, olha só, 10, 19 também, Lucas 10, 19, Jesus fala que deu autoridade. Em Hebreus 10, 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha as condições para você chegar a Deus, minha amada. Quem tem autoridade é isso aqui, ó. Sincero coração, plena certeza de fé, tendo o coração puro, purificado da má consciência, lavado o corpo na água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você só vai ter autoridade no nome de Jesus, com coração limpo, mãos puras. São esses os que sobem no Monte Santo de Deus. Quem subirá no Monte Santo? Quem vai entrar na presença do Senhor? Quem tem mãos limpas e coração puro. Essas mulheres que se apresentaram a Moisés, elas eram mulheres justas. Tanto é que Deus falou para Moisés: é justo o que elas estão pedindo. Elas são justas. Então, amadas, Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Está falando de Jesus. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado,
tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus, ele teve autoridade porque ele foi fiel, obediente ao Pai, foi até ele se entregou, ele quis, ninguém matou Jesus. Os judeus não mataram Jesus, ele se entregou. A Bíblia fala que ele quis, por amor a nós, se entregar para nos dar vida eterna. Então, queridas, ele teve autoridade, por isso que Filipenses 2, de 5 a 11, diz que ele se humilhou e foi até a morte, morte de cruz. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E aí no fim diz que por isso que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus lhe dobre todo o joelho do céu, na terra e embaixo da terra. E todos reconheçam que Jesus é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Então, queridos, Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele tem essa autoridade, mas ele conquistou a autoridade através da humildade. E por fim, a Tirza. A Tirza significa deleite, minha delícia, meu prazer. A menina dos olhos, como Deus fala sobre a sua noiva, a sua igreja. Aquela que tem o favor de Deus e cuja graça resplandece aos outros. Você tem sido a delícia do Senhor? O Senhor tem se agradado de você, minha irmã? As tuas atitudes têm sido agradáveis a Deus? Nós cantamos aqui que suba a minha vida, seja um bom perfume ao Senhor. Será que tua vida está exalando esse perfume agradável? De delicadeza no falar, de amor ao próximo, de fé, de graça, de dar ouvido para as pessoas, de ajudar aqueles que necessitam. A tua vida tem sido um bom perfume? Uma mulher que não se detém, uma mulher confiante, que não se abala, uma mulher que as outras podem se ancorar, que vem você realmente uma âncora, um porto seguro. Isso é agradável diante de Deus. Isso é a delícia do Senhor. Isaías 62:4 diz assim: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Será que você pode falar isso para o Senhor? O Senhor pode se agradar de mim? Será que o Senhor pode dizer, você é a minha delícia? Você é a minha filha fiel? Você é a minha filha amada, que tem doado a sua vida em favor dos outros? Nós vemos aqui que essas mulheres não foram egoístas, elas não pensaram só no bem delas, elas pensaram no nome do Pai, em honrar o nome do Pai. Vocês estão entendendo, amadas? Quando elas chegam até Moisés, elas dizem, eu quero honrar o nome do meu Pai. Ele vai ficar sem possessão, sem herança? Nós vamos deixar ele? Ele não morreu porque ele foi rebelde. Você tem honrado o teu Pai Celeste através da tua postura, minha irmã? Então, Zacarias 2:8 diz, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do meu olho. Quando você se torna a delícia do Senhor, você se torna a menina do olho dele. Ai de quem tocar em você. Você não precisa se vingar. Você não precisa bater o pezinho e fazer do seu jeito. Porque quem vai fazer por você é Deus. Porque você é a delícia do Senhor. E aí, para terminar, Salmo 37, versículo 4 diz assim, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Como você chegar ao Pai? Se deleitando no Senhor. Amém. Quando você se deleita nele, Ele vai se deleitar em você. Quando você adora o Senhor, quando você busca o Senhor, no sentido de ter sua vida transformada, Ele vai se deleitar em você. O relacionamento seu com Jesus é de marido e esposa. No sentido espiritual, é óbvio, né? De ter intimidade, de conhecê-lo. Quando você vem aqui numa reunião, quando você vai à igreja buscar o conhecimento da palavra, você está mostrando que você quer Jesus, que você quer conhecê-lo cada dia mais. E aí Jesus se agrada de você, e ele vai se fazendo conhecer, e vocês começam um diálogo na oração, você louva Jesus, você elogia Jesus, você diz para ele que você não pode viver sem ele.
Esse é o relacionamento do amado para sua amada, da amada para o seu amado. Vocês estão entendendo, amado? Então, você vai se tornar a delícia do Senhor. Aí não tem como dar errado, querida. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu estou naqueles momentos de profunda adoração, quando eu me entrego realmente ao Senhor em adoração, tem coisas que eu não preciso nem pedir. Ele dá sem você pedir. Experimenta isso. Para de reclamar, para de exaltar diabo, para de ficar reclamando que nada dá certo para você, que não sei o quê, que as coisas estão ruins. Comece a abençoar. Comece a abençoar seus filhos, comece a abençoar seu marido, comece a declarar: eu não aceito meus filhos sendo roubados na saúde, na mente, não aceito meus filhos sendo roubados no trabalho, não aceito meu marido. Senhor, o Senhor não me deu filhos para calamidade, como diz a tua palavra, meus filhos são herança bendita do Senhor. Senhor, eu não aceito essa condição de derrota na minha vida, mas eu sou mais do que vencedora, como diz a tua palavra, porque eu creio num Deus fiel, um Deus que é poderoso. E por aí vai, querida, vai declarando a palavra, vai mostrando para Deus que você quer o conhecer, que você já o conhece. Como Jó, né? Jó, quando foi tentado, quando ele perdeu tudo que ele tinha, em momento algum ele blasfemou contra Deus. Jó, quando ele perdeu todas as coisas, e ele estava naquela, mas por que está acontecendo isso comigo? Meu Deus, eu não mereço. Deus estava querendo tratar o orgulho de Jó. É verdade. Ele era orgulhoso espiritualmente. Deus teve que moer Jó, para Jó chegar e falar assim: eu te conhecia só de ouvir, hoje os meus olhos te veem. Então, amadas, Deus quer se fazer conhecido para você. Deus está nos ensinando como nos achegarmos a Deus, através da nossa vida com o Senhor. E a melhor de todas, né? Que foi a Tisa, a minha delícia. Esse é o caminho mais fácil, mais rápido de você conquistar o coração do Senhor. Quando você o adora, quando você o louva, quando você tem comunhão com Ele. Quando você faz isso, todas as coisas vêm. Você se torna uma mulher confiante através da adoração, através da comunhão com Deus. Você se torna uma mulher confiante, nada te detém. Você não fica amarrado com as coisas desse mundo, com o passado. Amém, queridas? Você é uma mulher perseverante, uma mulher de oração, uma mulher de Deus. Então, busque mais o Senhor, busque mais adorá-lo. Amém, queridas? Eu quero